Eu sei que vai ter muita gente enchendo o saco, mas o final de Shingeki não é bom. Vindo aqui no começo do vídeo só pra falar que eu peço que não leve esse vídeo a sério, até porque ele não é. É um vídeo mais na zoeira e não trate nada que eu falei aqui como minha opinião verdadeira ou como algum argumento, pois eu não vou dar nenhum nesse vídeo. Também quero falar que em alguns momentos o meu microfone dá umas travadas e eu não consegui arrumar elas, então eu peço que só ignorem, por favor. É nóis. Bom, já pra responder a pergunta do título, depende. É só isso mesmo, acabou o vídeo. Como eu disse, depende. E depende de quão ruim o final foi. E eu tenho 3 exemplos muito bons sobre isso. Bom, depois que o Gojo virou Gojo, os Kurata começou a descer porrada em todo mundo que ele via na frente, como o Yuji, o Yuta, a Maki, até o Pikachu, tá ligado? Aí beleza, tá o maior quebra-pau do mundo, o Yuji tá trocando de lugar com todo 1001 vezes por segundo. Aí do nada aparece o Yuta com o corpo do Gojo, dá uma expansão de domínio, solta um vazio roxo, depois desconecta o controle da Xbox. Aí do nada, BUM! Expansão de domínio do Yuji. Depois disso vem umas filosofadas brabas e o mangá acaba. É isso. Sei lá, me pareceu corrido essa parte dos últimos 10 capítulos, sabe? Pra você ter noção, o público não gostou tanto desse final que estão até criando outro mangá com outro final. Mas acho que isso é só porque o Gojo morreu, o pessoal não gostou que o Gojo morreu, mas foi bom o Gojo morrer. Na verdade, eu não desgosto muitas coisas desse final, mas tem algumas coisas que me incomodam muito. Principalmente todos os personagens saírem vivos. E Yuta não ter nenhuma consequência em trocar de corpo com o Gojo, ele só ficou com uma cicatriz na testa que nem o Kenjaku. Tirando isso, ele ficou suave. A Nobara também voltando do nada, porque sim, não tendo nada que indicasse que ela poderia voltar. O Megumi sendo tacado de escanteio e a maioria das pessoas nem lembrava que esse personagem existia até ele sair do corpo do Sukuna. Acho que as pessoas não conseguem entender que a maioria se sentiu só insatisfeita com o final. E em minha opinião, eu acho que pra Jujutsu ter um final um pouquinho melhor, ele precisaria de mais tempo. Não no arco final, mas um pouco mais de tempo de mangá, uns 30 capítulos a mais, porque aí ficaria mais fechadinho, teria como explicar mais algumas coisas que ficaram em aberto. Esse plot da Nobara poderia ser um pouquinho mais bem explicado, não só tacar ela no meio do nada. Eu gostei de como o Sukuna foi derrotado, depois de ele bater em literalmente o elenco inteiro de Jujutsu Kaisen. Mas eu realmente não esperava esse final feliz que foi passado, que todo mundo tá tudo bem. A nova era dos feiticeiros aconteceu, o Kenjaku e o plano dele falhou. Mas a percepção que todo mundo sempre fala é que foi um final corrido. Não consigo explicar, não acho que foi corrido. Eu só acho que foi meio insatisfatório, entende? Poderia ter sido um pouco melhor, isso que faltou. Mas eu não acho ele ruim. Mas de final mesmo, as consequências que tiveram foi o Gojo e o Pikachu morrendo. Tirando isso, ninguém morreu. Isso me incomodou muito. Caraca, mano, ninguém morreu. O Higuruma tá vivo, mano. Por que o Higuruma tá vivo, velho? Meu Deus do céu. Ah, de verdade, o final de Naruto todo mundo já sabe como que é. No meio da guerra ninja, todo mundo capenga, do nada o Zetsu aparece. Aí do nada a deusa antiga do chakra aparece, se torna a vilã final e ela perde pra Sakura, que deu um soco nela. A Sakura. Meu Deus. Eu que acompanhava Naruto desde criança, eu consigo resumir esse final como meio decepcionante. Eu não vou nem comentar sobre Boruto, porque pelo amor de Deus, isso eu não vou fazer nunca na minha vida. Mas o arco da guerra em si já foi bem estranho. Ele é longo demais e, meu Deus, como esse arco é longo. E sinceramente eu não tô afim de falar dele porque tem muita coisa nesse arco que não vale a pena ser falado. Na verdade eu acho que o Kishimoto tava tão de saco cheio do que eu de falar desse arco. Porque não é possível a merda que ele botou nessa história. Mas, em minha opinião, aos trancos e barrancos, a guerra ninja tava até que da hora. O Madara quebrando todo mundo, os cabras lidando com a Jubi, o Obito mudando de lado, e BUM! Kaguinha. Uma luta de 10 episódios e, bom, ela foi selada de novo. E é isso, não ocorreu muita coisa. Ela em nenhum momento representou de verdade uma ameaça. Ela só tava literalmente existindo lá, ela só foi tacada no meio da trama e falou assim, seja uma boa vilã.
E ela não soube fazer isso muito bem. E, sinceramente, a única coisa que ela fez efetivamente pra história foi matar o Obito. Que também já tava nas últimas, então meio que ele já ia morrer de qualquer jeito. É algo bem ousado substituir o seu vilão final, que tá construído há vários capítulos, que foi apresentado desde o começo do Shippuden, pra do nada uma mina que foi comentada tipo 10 capítulos atrás. E fazer isso da pior maneira possível. Mas também eu não acho que o Kishimoto é tão mau escritor que nem pintam por aí. Mas na guerra de Naruto, todos os maiores erros da obra vieram à tona. E foram potencializados também. O personagem que existe no mundo de Naruto, que literalmente só não foi utilizado e foi jogado de escanteio e que poderia ter um potencial muito melhor pra fazer alguma coisa de útil, é infinito. Ele só não quis usar mesmo. Eu tenho muita convicção de que o arco poderia ser um puta de um arco foda se ele fosse bem escrito. Se tivesse vontade, se algo fosse construído até lá. Porque, como eu disse, tanta coisa que podia ter tido nessa guerra, mas ela foi, ao mesmo tempo de tão arrastada, ela foi um rushadão. Deve ter um monte de filler nesse meio que eu nem reparei, mas tem personagem que tá na guerra, tipo, todo mundo tá na guerra e não faz nada, tipo, tirando um ou outro personagem secundário, ninguém faz nada. É só o Naruto e o Sasuke, o Kakashi, a Sakura, os 5 Kages e pronto. Essa é a guerra. Não tem muito mais o que fazer com isso, não. Mas eu gosto de usar Naruto como exemplo porque ele é um exemplo muito bom de que o arco final, por ter sido super estranho, de não ter um rumo muito certo, de ter um plot twist totalmente do nada, é um bom exemplo pra mostrar que o final da obra pode sim estragar a obra inteira. Eu não acho que acontece com Naruto, mas dia o pessoal olha meio torto pra Naruto. E principalmente por causa dos fillers, mas eu acho que também pela guerra. Porque ficou muito famoso esse final ruim de Naruto. Que todo mundo sabe que a guerra é uma bagunça, que é arrastada demais, que tem momentos legais sim. A guerra tem momentos da hora, mas ao mesmo tempo tem muito momento chato, muito momento que não faz sentido. E realmente, do nada aparece uma vilã que não importa, que é derrotada por 6 capítulos pela Sakura. Ela tem o Byakugan, como que ela não viu a Sakura caindo da porra do céu, gritando? Se a maioria das pessoas viram o final de Naruto pelo Naruto Storm 4 do que pelo anime ou pelo mangá, dá pra perceber que tem alguma coisa de errada nessa história. Hora de cutucar a onça com baracuta. Eu vou repetir bastante vezes. Eu vou falar única e exclusivamente do mangá, porque eu não tive paciência de ver o final dessa história em anime. Então eu vou me basear unicamente no mangá, porque foi a única coisa que eu consumi de Shingeki, dessa bosta desse final. É isso. Mano, eu não vou muito falar sobre Shingeki não, porque ele é um ótimo exemplo de como o final da obra consegue estragar ela inteira, na minha opinião. Porque o final dela não foi nem rushado, ele só foi confuso mesmo. E muito ruim. Eu vou falar mais especificamente daquele último capítulo. Mas antes disso, a ideia do Eren ser o vilão final e fazer um monte de bosta, e fazer o estrondo e matar muita gente, eu achei uma ideia super pica. Mas depois que o nosso protagonista Tatakae favorito se tornou a centopeia do Mario, morta e emo, as coisas saíram um pouco do controle. O Titã Bestial virou o passaralho do carinho. O Levi, que era pra ter morrido, ele tancou uma bomba. Ele tá lá vivão, só pra matar o Zeke, mas ele matou o Zeke e ele continua vivão. Tem gente morrendo pra todo nada. Do nada todo mundo vira Titã. Do nada todo mundo desvira Titã. A lagartixa da Tsunade aparece. Putaria pra todo lado. Titã antigo vindo. Aí poder da amizade e... Vem a cena. A cena... Ah, mano. Bom, já tá tudo acabando, tá todo mundo muito foda. Aí ela entra na cabeça do Eren gigante, acha a cabeça do Eren pendurada, cabeça do Eren e... Eu não vou falar nada. Aí o capítulo seguinte, que é o final épico da obra, que era finalizar tudo, todas as pontas soltas, é bem fumado. Porque eu odeio essa obra, ela pra ser tão boa, ela...
Começa com o Armin e o Eren tendo uma conversa no, sei lá, pós-vida, no Coordenadas, no pós... Aí o Eren tava meio confuso, assim, tava falando umas coisas nada com nada e depois ele só mandou um... Ah, é que eu fiz tudo isso pela Mikasa. Imagina se não tivesse, hein, mano? Caraca. Aí eles tentaram explicar um pouquinho as coordenadas e por que tudo aconteceu. Aí eles mandaram que a Ymir tem uma ligação com a Mikasa, qual eu não sei, porque as duas nunca se viram na vida. Aí também tem a fase do só Ymir sabe, que é basicamente só Ymir sabe o que aconteceu com esse mangá, porque, pelo amor de Deus, do nada ele descarrilhou, tipo, ele tava numa crescente muito boa, ele tipo, foi um reto, assim, pro chão. O Levi de cadeira de rodas com a perna cruzada. Os Marleyanos, que já era tudo ferrado, agora virou mais racismo contra eles, porque o líder dele tentou matar literalmente o mundo inteiro. E tudo isso, um final super da hora que... final super da hora. Mikasa ainda deve estar arrombando aquele túmulo pra dar uns beijos na cabeça do Eren morta. E pra finalizar, o Eren virou um pombo ainda. Caraca, mano. O Eren virou um pombo. E pra piorar a situação ainda, teve um pós-capítulo lá que mostrou que já tem avião, essas coisas, e o moleque vai pegar o Titã de novo. Então meio que isso não serviu de nada, vai ter outro genocídio. Eu sei que eu não consigo comentar muito sobre esse final, porque ele me deixa indignado até hoje. Mas, mano, esse final só foi muito doido, mano. Esse final parecia que eu tava começando a ver outra obra e não Shingeki no Kyojin. Porque, tipo, tudo foi muito rápido. Muito rápido pra essa brisa que o Isaiah teve de... Tá, agora tem viagem no tempo na obra. Aí agora o Titã Mandíbula pode voar. Aí tem um Titã rastejante muito pica no meio. Acho isso foda. Aí do nada o Parasita aparece. Todo mundo vira Titã. Todo mundo desvira Titã. Um monte de Titã aparece nas costas. Eles começam a tretar. Beijo em... Só Ymir sabe. Acabou.